Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 70ª sessão ordinária virtual de 26 de outubro de 2021. Dando seguimento à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1833-2018 a 2018-02221. Recorrente, Lojas Americanas S.A., recorrido Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Representando a empresa, doutora Caterine Liberal. E representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator, doutor Leilson Oliveira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador, senhora advogada presente, senhora secretária, renovo aqui meus votos de bom dia e passo a leitura do relato do presente processo. Ela tem como acusação crédito indevido em razão de que o contribuinte se apropriou de crédito ICMS de produto sujeito ao regime de substituição tributária no montante de R$ 153.593,07. A autuação cobrou imposto e multa, respectivamente, né, nesse valor de R$ 153.593,07, tendo como artigos infringidos o artigo 49, 52 e 53 da Lei 2.670/93 e artigo 65.5 do Regulamento ICMS, aplicando a penalidade nos termos do artigo 123.2 da Lei 2.670/96. Nas informações complementares, o auditor fiscal atesta que, após análise da FD e a partir do cotejo dos documentos de arrecadação estadual, bem como do relatório proveniente do Sistema de Informação Gerencial desse órgão, LFJ 39144026-Lojas Americanas, agregada às notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadoria do contribuinte, constantes no arquivo Solari Lojas Americanas, verificou que a autuada se utilizou integralmente de crédito de produtos sujeitos à substituição tributárias, ressaltando que, a partir do decreto 29.560/2008, o contribuinte ficou obrigado a recolher o ICMS-ST na entrada de mercadorias no seu estabelecimento. Aduz ainda que emitiu o termo de intimação número 2018-00062 para apresentação de justificativas pelo contribuinte da apropriação dos créditos em desacordo com a legislação, tendo como resposta, através do arquivo crédito indevido, -ST-2013, análise Lojas Americanas S.A., que a empresa questionou alguns produtos listados na intimação, aludindo que faziam parte das exceções constantes no artigo 6º do citado decreto 29.560/08, no valor de R$ 14.077. Aqui são o artigo 6º, ele detalha alguns produtos os quais não fazem parte do pagamento na entrada por regime de IST, mas sim na apuração normal do imposto, se creditando e debitando. Então, ela fez alusão ao valor de R$ 14.077 do crédito, que foi apontado inicialmente como indevido, e a autoridade fiscal aceitou parcialmente essa justificativa, excluindo do levantamento fiscal o valor de R$ 13.912,92, rejeitando o valor de R$ 164,48, em razão de que essas mercadorias seriam objeto de substituição tributária específica, ou seja, da própria mercadoria, que seriam os chinelos, rádio automotivo e GPS automotivo. Então, do valor R$ 14.077 de supostamente crédito indevido que foi intimado o contribuinte aliás, do valor total de 167 mil que foi intimado o contribuinte a se manifestar, o contribuinte contestou R$ 14.000 aproximados. Desses 14 mil, a autoridade fiscal deu provimento ao argumento do contribuinte no valor de R$ 13.912,
afastando, então, R$ 164,48 daquele valor que foi alegado pelo contribuinte, mantendo este valor como crédito indevido adicionado aos demais que não foram contestados. Bom, interposta a tempestiva impugnação, a autoridade julgadora singular decidiu pela procedência da autuação, aduzindo o contribuinte a haver se creditado indevidamente entradas provenientes de produtos sujeitos à substituição tributária, com amparo no artigo 65.6, artigo 432b do Decreto 24.569/97, penalidade no artigo 123.2a da Lei 2.670/96. Não satisfeito com a decisão monocrática, o autuado interpôs recurso em que alegou legitimidade dos sócios no polo passivo, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 135.3 do CTN, decadência do crédito tributário relativo aos períodos de 1º de janeiro a 21 de fevereiro de 2013, com fulcro no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, também alega improcedência do lançamento em razão de créditos relativo a aquisições de mercadoria não sujeita ao regime de substituição tributária, artigo 6º, incisos 4, 5 e 6 do Decreto 29.560/2008, e cita como exemplo faqueira inox, 72 peças, Classic, Home, né? Código 1/21563, como também produto Autorádio MP3, USB, SD, Silver Multilaser, código 14235.609, como eletrônico, né? Lençol Becinho com elástico, código 1.414.8823, com produto de cama. Samsung, produto Samsung 19300 Galaxy S3, azul, Android, código 1.422.7292, como produto eletrônico. Faqueiro, Paraty, 42 peças, Tramontina, verde, código 211.9823, como produto de mesa. Então, ele elenca esses 5 exemplos como sendo que o autuante não observou as exclusões do artigo 6º, né? Efetivamente, esses 5 exemplos que foram citados aqui pelo contribuinte estão na planilha da autuação de crédito indevido. Tá? Ele deu aqui 5 exemplos, né? Bom, no mérito, a julgadora em primeira instância fundamentou a decisão, isso é o que alega a empresa, que no mérito, a julgadora de primeira instância fundamentou a decisão recorrida única e exclusivamente no argumento de que se encontram, entre aspas, presentes nos autos a configuração da materialidade do ilícito tributário, fecha aspas, deixando de proceder a necessária análise acerca da evidente exceção trazida pelo decreto número 29.560/2008. Também alega que a fiscalização, considerando que a fiscalização exige o ICMS-ST de mercadorias sujeitos ao regime normal de apuração, ou seja, débito vezes crédito, e tal fato não foi apreciado pela julgadora hora recorrida, requer a conversão dos autos em diligência para a verificação da questão em exame. Alega também a necessidade de cancelamento do auto de fração, sob pena de dupla tributação, enriquecimento ilícito do Estado, em razão de nova cobrança. Também alega que a recorrente, embora a recorrente tenha apropriado o crédito ICMS relativo às aquisições de mercadorias elencadas pelo fisco, ao realizar a respectiva venda, procedeu à emissão de cupom fiscal com devido destaque do ICMS, incidente na operação, o qual foi calculado com base no preço de venda a consumidor final praticado. Aqui a empresa diz que, olha, eu posso ter me creditado aqueles produtos que são sujeitos à substituição tributária, mas, ao mesmo tempo, eu me debitei com cupom fiscal. Ele não anexou os cupons fiscais, nem tampouco
o registro 425 da FD, né, que é onde está elencado os débitos, né, os documentos fiscais, base de cálculo, CMS, débito lá na FD, e nem tão pouco também trouxe a memória, a fita detalhe com, né, emissão desses cupons fiscais. Aí ele junta um relatório lá de controle interno, é o documento 4 aí dos autos, que está depois na impugnação, onde ele cita várias saídas de mercadorias, ele numera lá o número de cupom fiscal, identifica qual é o SF, e diz que essas mercadorias foram tributadas na saída, em relação a um único produto que ele teve como exemplo, que é o produto Árvore Pinheiro 2.10M. Tá? Então, ele exemplifica esse produto para demonstrar que a recorrente se apropriou, na época, de créditos de CMS no valor de R$ 35,40, relativo a duas entradas, né, de unidades, ou seja, R$ 17,70 por um crédito, né, por unidade, mas que no dia 3/11 de 2013, vendeu uma unidade do citado produto por R$ 229,90, destacando o CMS no valor de R$ 39,08, aduzindo que ele não causou prejuízo ao fisco, né, porque se debitou de 39,08 se creditou de 17,70. Aqui há uma inconformidade nesse argumento, já antecipo logo, é que, ao aludir a uma entrada, essas entradas de duas unidades de 17,70, ele o fez com base num documento fiscal que foi emitido no dia 23 de novembro de 2013, que é o documento fiscal 5631, e faz a comparação com o cupom fiscal de uma venda de 3 de novembro de 2013, ou seja, 20 dias antes. A mercadoria entrou 20 dias posteriormente, e ele faz a comparação com o preço do dia 3 de novembro, está lá nesse documento 4. Embora aqui no documento 4 também tenha várias saídas, né, ele coloca lá várias saídas, até o dia 23/11 de 2013, ou passando do dia 23, durante todo o mês de novembro, onde ele cita nesse documento interno, gerado por eles, o cupom fiscal que deu saída na mercadoria, né, objeto, essa árvore de pinheiro real, e o valor que teria sido debitado. Apenas aqui, quando ele foi fazer a vinculação, é que eu achei esquisito, porque ele pegou a entrada dia 23 de novembro e comparou com a saída do dia 3 de novembro. Né? Mas todos os valores que estão lá nesse documento 4, eles são maiores do que os valores de entrada. Bom, também diz que esse procedimento revelou-se benéfico ao Estado, na medida que a operação consumida ao final ocorreu com bases maiores que a presumida. Aqui também, não sei como a argumentação tirou essa conclusão, porque, na verdade, o que ela fez foi comparar o valor do ICMS que foi tributado na saída com o valor do ICMS que foi creditado na entrada. Não teve nenhuma base presumida. Era preciso a empresa ter trazido quanto é que seria devido de substituição tributária naquela entrada a qual ela alegou que se creditou, né? Mas ela colocou esse argumento aqui, embora não tenha trazido a confirmação desse argumento de que, né, a saída se operou com bases maiores que a presumida, embora isso pode ser que tenha ocorrido efetivamente, né? O entendimento extremado na decisão de primeira instância deve ser afastado, especialmente porque a julgadora sequer analisou as razões de direito arroladas pela recorrente em sua impugnação, ratificando a procedência do auto de fração, ora combativo, por entender que a materialidade do auto de fração havia sido comprovada, deixando de analisar argumentos cabais ao deslinde da questão. Ao final, requer a exclusão do sócio, decadência relativa ao período de janeiro e fevereiro, a improcedência considerando que o procedimento adotado, ou seja, de aproveitamento de crédito relativo a mercadorias sujeitas a ST, não causou prejuízo aos cofres cearenses, tendo visto o débito do imposto na saída, e caso se entenda que a decisão de primeira instância não analisou efetivamente os pontos cruciais da defesa, requer a conversão do julgamento em diligência ou perícia,
para efetiva análise das provas acostadas à defesa. Assessoria processual tributária, em resumo, presidente, aí o doutor Rafael pode fazer uma análise mais detalhada, mas se manifestou pelo retorno do julgamento à primeira instância, entendendo nula a decisão, em razão da decisão prolatada, não haver realizado qualquer exame a respeito das alegações da impugnante de que parte das mercadorias incluídas na fração não estava sujeita a ST, e de que nas demais mercadorias a lavatura de fração representaria dupla tributação, já que as respectivas operações de saída teriam sido tributadas. Em apertada síntese, presidente, esse é o relato. Obrigado, doutor Leilson. Para o doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos, todos os conselheiros, secretária, patrão da recorrente. A acusação, de fato, é crédito indevido de ICMS tributária pelas entradas no mês de no ano de 2013. Julho de 2013 é o período da infração. Os argumentos levantados pela recorrente são dois pontos que, de fato, não sofreram qualquer apreciação por parte do julgador singular, que seria o argumento do fato dos produtos, de alguns produtos listados especificamente por ela na sua impugnação, produtos não sujeitos à substituição tributária pelas entradas, por isso deveriam ser excluídos do levantamento. Outro ponto seria a dupla tributação, porque, segundo a recorrente, ela promoveu o respectivo destaque do ICMS e que foi objeto de crédito indevido, né? E isso não importaria em nenhum prejuízo à arrecadação da administração fazendária. Esses dois argumentos, de fato, não foram objeto de qualquer apreciação pelo julgador singular. O que eu noto, contudo, era se não seria viável, considerando a possibilidade de realização de perícia em segunda instância, ao invés de se promover o retorno desse processo, à primeira instância, novo pagamento de taxas em razão de um eventual recurso da autuada, né? Então, evitando todo o prejuízo ao caminhar processual e a celeridade, a razoável duração do processo, né? Então, considerando esses aspectos, presidente, eu opino no sentido de que o feito seja encaminhado à diligência, a parte seja citada, autuada, para verificar, apresentar documentação que seja pertinente a evidenciar esses dois fatos que foram alegados por ela, que seria a dupla tributação, a suposta dupla tributação e o fato de alguns produtos não serem sujeitos à substituição tributária. Né? Doutor Rafael, e com relação à decadência e à exclusão dos sócios, as duas manifestações? A ilegitimidade do sócio, presidente, eu entendo que esse argumento deve ser rejeitado, porque se quer competência dessa casa, do CONAT, fazer esse tipo de avaliação com relação aos sócios da PJ, né? Considerando também que eventual redirecionamento da ação fiscal aos sócios seria competência da Procuradoria-Geral do Estado, em razão da vinculação do órgão da dívida ativa àquela instituição. E ressalto ainda que a relação jurídico-tributária ela é travada entre a pessoa jurídica, o contribuinte, e a fazenda, né? E existe, de fato, uma autonomia patrimonial, uma personalidade jurídica própria entre a pessoa jurídica, o ente moral, e o quadro societário que a compõe. Então, em razão desses aspectos, eu vou opinar no sentido de que esse argumento seja afastado, presidente. E com relação à decadência parcial, também entendo no sentido de que deve ser afastado, considerando a aplicação do artigo 173, inciso 1, ao caso dos autos.
Obrigado, doutor Rafael. Seguindo a trilha processual, com a palavra a doutora Caterine. Novamente, bom dia a todos. Esse caso também já está bem maduro aqui, graças ao relato, e até mesmo ao parecer do doutor Rafael. Trata-se de um auto de infração lavrado sob acusação de creditamento indevido, em decorrência da apropriação dos créditos ICMS de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Vale ressaltar que essa substituição, na verdade, é aquela por carga líquida regulamentada pelo Decreto 29.560, de 2008. Em relação à preliminar de legitimidade passiva dos sócios, eu vou apenas me reportar ao recurso, porque já conheço do posicionamento desse conselho em relação ao tema. É só um ponto que nós batemos sempre, porque, em alguns casos, os diretores arrolados, não especificamente arrolados, mas indicados no auto de infração, eles são transpostos para CDA. E aí a gente busca demonstrar isso de forma ilustrativa no recurso, mas eu vou me reportar à peça recursal. Avançando na preliminar de decadência, senhores, peço vênia para discordar do entendimento do doutor Rafael, notadamente por assim, já ser uma matéria prevalente assim, nesse conselho, favoravelmente aos contribuintes quando se trata de creditamento indevido. O próprio contribuinte autuado tem diversos outros casos pautados na acusação da mesma infração e assim, praticamente, vou falar com 100% de certeza que todos, mas a exaustiva maioria é aplicada à disposição trazida pelo artigo 150, parágrafo 4º, por se tratar, aí, na verdade, de um recolhimento do tributo identificado pelo fisco após a constatação de apropriação de crédito indevido. Então, também não vou discorrer muito sobre, me reportando aí a todos os precedentes trazidos na peça recursal, os quais exteriorizam o entendimento majoritário do Conselho em relação ao tema e pugnam aí pelo acolhimento da decadência parcial pleiteada pela recorrente. Avançando ao mérito, senhores, a recorrente está de acordo com a manifestação da douta Procuradoria. De fato, os dois argumentos de defesa em relação ao mérito não foram objeto de uma análise por parte da julgadora de primeira instância. O primeiro é a respeito das mercadorias excetuadas da disposição da substituição tributária por carga líquida pelo próprio artigo 6º do decreto que regulamenta esse regime, né? Essa atribuição aí da condição do sujeito passivo por substituição em virtude do CNAD de determinados contribuintes, como é o caso da recorrente. E assim, é curioso porque, nesse caso, conforme relatado pelo nobre relator, durante a ação fiscal, antes mesmo do auto de infração ser lavrado, o auditor fiscal atuante ele fez uma análise sobre essas mercadorias que estariam de fora da abrangência do decreto e promoveu a exclusão dessas. O que a recorrente notou é que algumas não foram excluídas, e aí pontuou isso em seu recurso, mas não foi objeto de análise, assim como o segundo argumento em relação à ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista que, muito embora tenha de fato se apropriado de créditos indevidamente, não houve nenhum prejuízo aos cofres públicos, haja vista o débito na saída efetuado mediante destaque nas notas fiscais de venda. Esse também foi um ponto que não foi objeto de análise. Sobre ele, eu só peço até para consignar, salvo engano, eu não consigo ter em mente agora se foi objeto do recurso, mas nós temos até um precedente, não da Lojas Americanas, mas é um acórdão proferido uma resolução proferida pela Câmara Superior desse Conselho, de número 024 de 2015, exatamente sobre a mesma acusação fiscal,
era um supermercado que foi autuado, e o auto de infração foi cancelado integralmente por conta da comprovação de débito na saída. Então, é muito importante que essa questão seja analisada para recorrente, e não foi por conta da omissão evidenciada aí na decisão de primeira instância. Mas, de acordo, concordando 100% com a manifestação do nobre procurador, entende que não teria prejuízo a conversão do feito em diligência em detrimento de uma decretação da nulidade, sobretudo aí considerando que, conforme dito, havendo uma necessidade de um segundo recurso voluntário, teria que ser paga a taxa de serviço estadual. Então, e também em homenagem ao princípio da celeridade, a recorrente não se opõe aí a uma conversão em diligência para a verificação desses dois argumentos de mérito. Sendo essas as considerações em relação às preliminares, pugno a recorrente pelo acolhimento, reportando-se aí as razões recursais, e no mérito propriamente dito, reitero o pedido de diligência, haja vista a omissão aí de uma análise efetiva sobre os argumentos trazidos em sede de impugnação pela julgadoria de primeira instância. Muito obrigada. Obrigado, doutora Caterine. Senhores, o processo está em debate. Senhor presidente, eu também fiquei atento às colocações da Procuradoria e também atento às colocações da defesa. Eu acho também que a gente pode prosseguir essa análise desse processo sem necessidade de se retornar o julgamento de primeira instância. Embora que a julgadora não tenha feito uma análise detida, né, mas ela afasta lá, ela cita lá no parágrafo 2 ou 3 linhas que está afastando aquelas argumentações em razão de que são inconsistentes, etc, etc. Né? Então, nesse sentido, eu também acho que a gente pode prosseguir a análise verificando a questão de mérito, inclusive perícia. Na perícia, eu quero dividir essa perícia em duas partes. A primeira, em relação aos argumentos trazidos, o primeiro argumento que foi trazido pela empresa, no sentido de que ainda consta na planilha da autuação, após a primeira exclusão feita ainda na época do procedimento fiscal, mas ainda persistem alguns produtos que são objeto de mesa, né, de eletrônicos, de camas, etc., que estão naquelas exceções do artigo 6º, especialmente no inciso 4, 5 e 6. Realmente persiste, não são todos, são alguns exemplos que poderiam, sim, na perícia, eles serem objeto de exclusão aqui da autuação. Esse eu estou de acordo plenamente com as colocações da Procuradoria e também da defesa aí, feita pela doutora Caterine. O problema que eu vejo é em relação a esse segundo aspecto que a empresa se debitou na saída e, no débito da saída, não houve prejuízo para o Estado, já que ela apenas compensou aquele crédito que se utilizou indevidamente na entrada, mas os valores, né, de saída, eles são, em tese, superiores aos valores que seriam devidos se calculado a carga líquida. É verdade. Se pensar no valor de saída, aqui os valores que eu vi, geralmente o valor mais baixo que eu vi de saída, naqueles documentos anexados aí no documento 4, foi de R$90, né? E a entrada aqui deu 35, etc. O problema que eu vejo em relação a isso são dois aspectos, um de natureza operacional e outro de natureza legal. Começarei pela natureza legal, que eu acho mais tranquilo de se compreender o meu posicionamento. Eu, atuando como parecerista, eu fiz parecer para a 4ª Câmara e para a 3ª Câmara em autuações idênticas a essa. Tá? Da 4ª Câmara, em processo da Lojas Americanas, era a auto-infração 2018, 022 e 48, foi lá em 2020. Tá? Então, a autuação de 193 mil,
aproximado, mesma situação de créditos, né, de mercadorias que foram sujeitas a ST, mas que foi creditadas, etc. Né? E eu pugnei à época, não existia na época, no parecer que eu dei, casos em que remanesceu produtos que estavam lá no inciso 5, 6, 4, 5, 6, né? Que eram objeto de exclusão da tributação pela entrada. Tá? Agora, o problema que eu vejo de natureza legal é o seguinte: nós temos claramente, primeiro é que o contribuinte ele não pode escolher qual o seu regime de recolhimento que ele deve adotar. Nós temos um decreto 24.569, 25.960, que deixa claramente que a tributação tem que ser na entrada, tá? Ele diz claramente lá no artigo 7º, que é vedado o destaque do ICMS no documento fiscal relativo à saída subsequente da mercadoria, cujo imposto tenha sido recolhido na forma deste decreto, exceto em operações interestaduais, que não é o caso, né, para efeito de crédito fiscal do adquirente, né, e também ele cita trago também o artigo 8º do decreto, deixa eu ver aqui, o artigo 8º do mesmo decreto, que diz que o crédito de ICMS a ser utilizado pelo contribuinte o artigo 8º, salvo disposto na legislação, os estabelecimentos enquadrados nos anexos 1 e 2, que é o caso da recorrente, relativamente às operações de que trata este decreto, não terão direito a ressarcimento de ICMS em relação às operações destinadas a outras unidades da federação, ressarcimento nas devoluções de mercadoria, exceto no caso de produtos perecíveis, inservíveis, avariados, e diz claramente também no inciso 3º que o crédito ICMS, exceto o decorrente da entrada para ativo imobilizado, aquele previsto na forma do parágrafo 2º do artigo 4º e o decorrente de mercadoria não contemplado por esse decreto. Ou seja, o que é que o artigo 8º nos indica? Ele nos indica que o contribuinte ele pode pedir ressarcimento naquelas hipóteses que não sejam do inciso 1 e 2. Quais são os do inciso 1? Quando a operação é destinada a outra unidade da federação, então não é objeto de ressarcimento pelo contribuinte. E o 2, nas devoluções de mercadorias. Mercadorias foram avariadas, eram servidos, etc. E que o crédito ele só pode ter razão legal quando decorrente da entrada para ativo imobilizado e aqueles previstos na forma do parágrafo 2º do artigo 4º desse mesmo decreto, né, e o decorrente de mercadorias não contempladas neste decreto, que é o artigo 6º, os incisos que estão lá no artigo 6º. Ou seja, então é vedado absolutamente crédito. E se o contribuinte o fez de crédito, ele deve pedir ressarcimento. Se o contribuinte fez o crédito e se debitou, ele deve pedir ressarcimento. E não pedir compensação de débito com crédito. A norma é muito clara, ela veda expressamente isso. Por isso que eu disse que não podemos... o contribuinte não pode escolher ao seu talante qual tipo de legislação ele deve acatar ou não, né? E trago ainda a prescrição contida no artigo, no nosso decreto 24.569, deixa eu achar ele aqui. Exatamente, essas prescrições que eu disse aqui, da vedação de crédito fiscal de mercadorias, né, do artigo 8º, são as que estão presentes no decreto 24.569/97, que, combinado aos artigos 65 e 450, é que eu queria falar também do 450, do nosso decreto, que ele deixa, o artigo 65 também diz que fica vedado o creditamento de ICMS nas seguintes hipóteses:
entrada de mercadoria, respectivo serviço, quando for o caso, recebida para comercialização, quando a sua posterior saída ocorra sem débito de imposto, que era o caso. Pagar a substituição tributária na entrada e não ter mais nenhum débito na saída. E também o artigo 450, que fala a respeito do ressarcimento pelo contribuinte, aquelas hipóteses definidas lá no artigo 8º também. Ou seja, o que eu quero dizer é que, com relação a esse segundo aspecto, de forma legal, não é possível que a gente mande para a perícia, no meu entendimento, salvo os que entendem de forma contrária, pedindo que a perícia faça uma compensação daquilo que foi debitado com efetivamente aquele produto que tenha sido creditado para se fazer o abatimento. Porque o instrumento legal cabível é o do pedido de ressarcimento. Se eu me debitei, paguei uma substituição tributária, me debitei e não paguei a substituição tributária, me debitei, eu tenho que pedir esse dinheiro que eu me debitei de ressarcimento. Na hora do parecer lá, vai calcular o valor, quanto é que era devido na entrada de ST, e faz essa compensação lá no parecer, dado o deferimento do ressarcimento, e dá o ressarcimento pelo valor líquido. Então, veja, nós temos uma substituição tributária que, em tese, o contribuinte não pagou e se creditou do ICMS e se debitou na saída. Como é que se resolve isso? Pedido de ressarcimento. No parecer, verifica quanto é que ele se debitou, que não era para ter se debitado, 100 mil, verifica que ele não pagou o ICMS da ST na entrada, era devido 40 mil na entrada, então ele tem direito de 60 mil. Essa é a lógica jurídica que se prescreve para esses casos, porque não existe previsão do contribuinte que quer se creditar e se debitar da forma como ele o fez, né? A legislação é muito clara, veda claramente isso. Então, a gente tomar uma atitude aqui no contencioso por cima da legislação não me parece cabível. Não me parece cabível. Esse é o primeiro aspecto legal, com relação a essa questão aí do débito na saída. Esse foi assim que eu me manifestei no parecer que eu fiz para a quarta Câmara e também para a terceira Câmara, que era a situação idêntica em lojas americanas, exercícios outros, né? O segundo aspecto é impossível, de aspecto prático, porque é impossível saber que aquela mercadoria que saiu e que foi debitada a 17%, quando é que ela entrou no estabelecimento e qual foi o crédito que ela obteve. É impossível. Não existe uma vinculação feita pelo contribuinte de dizer que aquela mercadoria que entrou com o crédito é a mesma mercadoria que se debitou. O exemplo claro foi que a própria empresa trouxe aqui, nos seus argumentos defensórios, dizendo que, olha, eu tive uma entrada em 23 de novembro a R$ 35,70, mas essa mercadoria, árvore de Natal, saiu no dia 3 de novembro, ou seja, saiu 20 dias antes, a um preço de, quanto é o argumento que ela bota aqui, de 170 e poucos reais, valor de valor de 39,08. Ou seja, entrou por 17,70, no dia 23 de novembro, o ICMS que ela creditou e se debitou do ICMS a 39,08 no dia 3 de novembro. É claro, como eu disse no meu relato, que tem outras saídas nesse documento 04, em que o contribuinte coloca lá as várias saídas, e esses valores, eles variam muito da saída. Ela pegou nesse documento interno, desde o dia 1º de novembro, e foi até o dia, último aqui, deixa eu ver qual é o último dia aqui, último dia de novembro, só para ter uma ideia de novembro. O último dia de novembro foi que ela deu saída dessa mercadoria, foi no dia 30 de novembro, uma mercadoria, Árvore Pinheiro Real, a R$ 179 valor bruto, não teve desconto, teve imposto debitado de 30,58. Ou seja, não há como se pedir à perícia que faça a vinculação
de quanto que essa mercadoria que está saindo debitada, ela entrou e foi creditada. Ela pode ter saído no outro mês, ela pode ter entrado lá em outubro, em setembro, e ter saído só em novembro. Ela pode ter entrado em novembro e ter saído só em dezembro. Ou seja, por isso que a legislação é muito clara, ela veda crédito. Se o contribuinte verifica que ele se debitou daquele valor de saída e não era para ter se debitado, mas ele teve um crédito, e aí ele não causou prejuízo ao Estado, pode ser que não tenha causado prejuízo ao Estado, mas pode ser também que ele tenha direito até ao ressarcimento. É só, na hora que pediu o ressarcimento desse valor, dizer que era devido à substituição tributária de tanto, e se debitou de tanto na saída, se creditou e teve esse débito. Na hora que o parecerista for fazer o cálculo, vai deduzir isso, vai ver quanto é que efetivamente o contribuinte tem direito a ressarcimento. E por que é assim? Porque não há possibilidade fática de se fazer vinculação de produto que entrou, quando é que ele saiu. Qual foi o custo, qual foi o crédito que ele obteve na entrada e qual foi o débito que ele obteve na saída. Não tem. Absolutamente. Não existe nenhum marcador no produto que indique quando foi que ele entrou e que crédito ele obteve de ICMS e na saída, quando foi que ele saiu, qual foi o débito que ele teve de ICMS. Então, nós estaríamos mandando para a cela de perícia fazer algo que é impossível de se fazer. É por isso que eu me manifestei nos pareceres que, nesses casos, a empresa deve pedir ressarcimento e demonstrar de forma clara quanto é que ela pagou a título de débito, se foi maior do que era devido na substituição tributária. Porque não há possibilidade fática de fazer esse batimento da entrada com a saída da mercadoria. Saber quando ela entrou, qual foi o crédito que ela teve e quando foi que ela saiu, o débito que ela teve. Então, presidente, resumindo, eu sou contrário a se enviar a perícia em relação a esse segundo quesito. Só seria favorável em relação aos quesitos que estão, aqueles produtos que realmente têm produtos na planilha, que eu verifiquei, né, que era objeto de exclusão lá do artigo 6º, produtos de mesa, produtos de eletrônico, produtos de cama, retirar esse daquela planilha, né, identificar quais são aqueles, retirar aqueles, já que a empresa tem direito ao crédito, é exceção do artigo 6º, ainda remanesceu alguns, mas em relação a esse segundo aspecto, não, que a empresa faça o seu levantamento, verifique, faça os seus cálculos devido e verifique o pedido de ressarcimento. Até agora, consubstanciado pela decisão lá de 2000 recente do STF, dizendo que a empresa pode pedir o ressarcimento. Se o valor da substituição tributária devida era superior à base de cálculo de saída, ou se o valor da base de cálculo de saída era maior do que o valor que foi pago na base presumida, né? Os dois lados, aí o Estado cobraria a diferença. Então, não vejo viabilidade fática de se mandar fazer por uma perícia esse aspecto alegado na segunda parte da defesa. Obrigado, Toleilson. Senhores, o processo está em discussão. Eu vou colocar em votação, então, as primeiras autoridades, que a primeira é contra a exclusão dos sócios, doutor Leilson, já que creio que há um entendimento, sentido de converter em perícia, não é isso, senhores conselheiros? Então, com relação à primeira nulidade suscitada, que é a exclusão do sócio do polo passivo da autuação, doutor Leilson. Presidente, como já foi dito para a Procuradoria, a gente aqui afasta essa preliminar, até porque os sócios sequer foram intimados da autuação, eles não compõem de forma alguma esse polo passivo nessa relação. Aí a autuação se deu só eminentemente em relação à pessoa jurídica e não às pessoas físicas. Não tiveram eles intimação, como se manifestar no processo.
Então, eles não fazem parte, efetivamente, dessa relação jurídica. É por isso que eu afasto esse pedido da defesa. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusceleide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Com o relator. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Luiz, com relação à decadência do período está de 1º de janeiro a 21 de fevereiro. Presidente, como é do meu entendimento, eu tenho afastado, com base no artigo 149, eu vou só pegar qual é o inciso aqui, que eu geralmente uso. Eu vou afastar com base no 149, combinado com o artigo 173.1, presidente, e depois eu falo para a doutora Silvana qual é o inciso do 149, que eu não estou com o CTN aqui aberto, mas eu afasto com base naqueles... É o 4 e o 6, né, doutor Luiz? O 4 ou 6, eu queria só mais ter uma ideia, mas é o 4 ou 6 nesse sentido, né? Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, eu voto em sentido divergente para acatar o pedido de decadência, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º. Doutora Jusceleide? Acompanho o primeiro voto divergente, senhor presidente. Doutor Rafael? Com o primeiro voto divergente. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. E doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Verificado o empate e essa Câmara já tenha sido sentido por todo este mandato, sentido de rejeitar essa decadência com amparo no artigo 149, 4 e 6, salvo engano, do CTN, combinado com 731. Então, afastada a decadência. E como vota o doutor Leils com essa perícia? Presidente, em relação à perícia, sou favorável que diz respeito à verificação daqueles produtos que são objeto de apuração normal, lá no artigo 6º, que ainda remanesce na planilha. Em relação ao aspecto do débito ou não, até porque a empresa também nos juntou o registro 425 para ter verificar se houve débito ou não houve débito também, trouxe só documentos internos, eu afasto até também por impossibilidade fática de se verificar qual foi a mercadoria que saiu, a que débito, e qual foi a mercadoria que entrou, a que crédito. E que a empresa, se for o caso, faça a sua apuração e peça o ressarcimento devido, nos termos da nossa legislação. Doutor Wander? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusceleide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Eu acompanho o relator também. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o curso do processo em perícia, conforme proposto pelo Conselho Relator. Esta é a decisão para este processo. Em anuência com a PG, né, doutor Rafael? Houve uma divergência, presidente, só com relação ao segundo ponto, que o conselheiro Leilson afastou em virtude do argumento de dupla tributação que foi levantado pela empresa. Tá bem, Rafael. Esta decisão. Vou chegar a doutora Caterine. Quando os processos retornarem, será novamente comunicada para querendo participar da sessão de julgamento deste Conselho. Perfeito, muito obrigada a todos, um excelente dia. Peço licença para me retirar. Obrigada. Dando seguimento à nossa pauta agora, doutor Roberto Novaes, está presente? Bom dia, presente. Pronto, então agora a vez do doutor Roberto Novaes. Então, dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 194-2020, aí 2019-18-166, e processo 196-2020, aí 2019-18-167. Gostaria de dar aos conselheiros, doutor Rafael Pereira e doutor Henrique Gereissati, se há possibilidade de ser feito o relato em conjunto.
Presidente, eu Aqui acredito trata-se de omissão de saída de exercício de 2016. E aí, Henrique? o processo trata da mesma ação fiscal, só que seria a omissão de entrada, presidente. Tá certo. Doutor Roberto Novaes, doutor Rafael Barbosa, se pode ser feito em conjunto, se não há nenhum prejuízo para a defesa, da parte quanto do Estado. Nenhuma divergência. Doutor Rafael? Sem oposição, presidente. Então, com a palavra o relator, doutor Rafael Souza, e doutor Henrique fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor procurador, doutor advogado, servidores da Cefaz, o processo versa sobre a infração de falta de regulamento de imposto. A conduta narrada no relato é deixar de emitir documento fiscal em ação tributada, em operação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada do levantamento de estoque de mercadorias, realizado a partir dos dados da AFD e das NFS. Apurou-se que o contribuinte deixou de emitir documentos fiscais de saídas de mercadorias já tributadas por ST no exercício 2016. Valor, omissão de saída, R$ 18.965.345,61. Constam dos autos, mandado de ação fiscal, termo de início de fiscalização, recebido aos 30 de 4 de 2019, folhas 8. A conduta é capitulada no artigo 1233-B da Lei 2.670. Nas informações complementares, é narrada a metodologia, em qual, em resumo, compara por cada item de mercadoria se os dados de inventário inicial e as entradas, em geral, são compatíveis com os dados de saída e inventário final. Quando há divergências, elas são evidenciadas na planilha levantamento, estoque, 2016 final, que ela tem uma estrutura já conhecida. A primeira coluna é o código do produto conforme a codificação colocada pelo contribuinte, a segunda é a descrição, e aí as demais vão narrando os eventos, e é descrita, no meu caso aqui, a omissão de saída, nesse valor de mais de 18 milhões. É narrado também que nas informações complementares, também que durante a ação fiscal ocorreu interação com o fiscalizado para esclarecer informações sobre os itens. E disso resultou em ajustes para fazer um agrupamento de itens que representavam, segundo o contribuinte, a mesma mercadoria. E isso foi aceito na ação fiscal. E o auditor teve o cuidado de fazer duas planilhas, uma acerca de produtos agrupados, conforme esse diálogo com o contribuinte, e outro de produtos não agrupados. Também foram consideradas as importações e a exclusão de operações não relacionadas a entradas e saídas nas operações próprias dos contribuintes. Estas identificadas pelos CFOPs 5120, 2949, 2925, 2556, 255 e 1556. Desculpa. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, sustentando alguns argumentos de mérito. Ele percebe que quando esses CFOPs que eu falei agora, de retorno de industrialização, que é o 2955, algumas operações com ativos, o 5120, que é de, salvo engano, é brindes, né? Diz ele, deveriam considerar também as entradas, ou, no caso, o antípoda da saída. Ele enfatiza muito com relação ao CFOP 2925, que é o de retorno. Diz ele que deveriam ser consideradas as remessas. Ele descreve que há uma impropriedade, porque na mesma planilha tem bens que aparentam omissão de entrada e omissão de saída simultaneamente. No recurso ele coloca a foto da planilha, um produto aqui 2817 e um outro aqui 4589, malha de exame circular. Cita também bens extremamente similares com omissões cruzadas, de itens aqui que tem uma descrição parecida. E um terceiro ponto que ele cita é que
bens sem diferenciação que deveriam ter sido agrupados. Ou seja, mais um outro nível de junção, porque a primeira apresentação de junção já foi apresentada na ação fiscal. E ele cita na defesa outras junções. Tá? Em primeira instância, o auto infração foi julgado procedente, folhas 73 e 75. E o argumento usado pelo julgador de primeira instância é que os argumentos de equívocos cometidos não devem prosperar, porque a fiscalização seria vinculada à legislação. Essa resposta foi desse tamanho. O contribuinte vem aos autos e apresenta seu recurso ordinário, folhas 80 e 85, com maior detalhamento dos argumentos antes lançados. Ele trabalha mais os fatos e ele suscita que o julgador de primeira instância apenas afirmou que o auto-infração utilizou a legislação para ser lavrado e, por isso, o auto estaria correto. O contribuinte aponta que essa fundamentação foi insuficiente. O processo foi encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 122/2021, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário e retorno do processo à primeira instância para que seja feito um novo julgamento. A Procuradoria vai tratar desse tema, mas o argumento dessa opinião aí da Assessoria Processual Tributária é que o julgamento de primeira instância não enfrentou a controvérsia. Senhor presidente, esse é o relatório. Né? Por aqui, o doutor Henrique vai narrar as diferenças do outro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Henrique, o processo de relatoria de Vossa Senhoria, quais são os pontos de divergência ou convergência? Presidente, primeiramente gostaria de renovar aqui os cumprimentos a todos os participantes aqui do Conselho, né? Doutora Silvana, nosso procurador, doutor Rafael e doutor Roberto. Esse processo ele é muito similar ao processo do doutor Rafael, certo? É a mesma ação fiscal, os procedimentos foram praticamente os mesmos, né? Os argumentos também adotados, tanto na defesa como na impugnação, me parece que são repetidos, né? A argumentação é a mesma, mas a infração seria outra, né? Aqui seria a omissão de entrada, né? Então, tem um pouco de diferença, porque, inclusive, aqui tem cobrança de ICMS nessa situação. E aí, presidente, eu fiz um breve relato aqui, só para a gente poder alinhar o processo, né? Porque tem algumas diferenciações, né? Com base de cálculo e algumas diferenças, né? Segundo o relato, o levantamento quantitativo de estoques, a partir dos dados da FD e da NFE, verificou-se que o autuado omitiu entradas, né, no exercício de 2016, no valor de R$ 7.977.064,82, né, tendo infringido o artigo 127, 139 e 176A do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no 123.3S da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 239.311,94, né? E multa no valor de R$ 2.393.119,45. Nesses casos, normalmente, quando é omissão de entrada, né, você não tem a cobrança do ICMS. Mas aqui, como se trata de operações com tecido, né, e ele é regido, a matéria é regida por substituição tributária de reentrada por produto, né, de acordo com o decreto 28443, o autuante efetuou a cobrança aqui da parcela da ST das operações de entrada do tecido, que seria 3%. Por isso, a cobrança desse valor de R$ 239.311,94. E aqui o procedimento da fiscalização foi o mesmo adotado que o doutor Rafael colocou, né? A empresa foi intimada, foi feito o batimento entre a relação dos itens, né? Existiam algumas diferenças entre códigos e descrições de itens, né, que foram colocadas para o contribuinte, ele foi intimado a esclarecer com relação a esses fatos. Posteriormente a isso, antes de terminar o levantamento fiscal, todo o resultado foi apresentado à empresa e a empresa solicitou uma reunião, né, que foi atendido junto com a supervisão na Secretaria da Fazenda, onde ela mostrou algumas divergências e essas divergências também foram ajustadas, né?
e foi constituído o crédito tributário de acordo com o valor lançado. Na sua impugnação, aqui talvez seja uma das diferenças, né? A defesa afirma inicialmente que a cobrança do ICMS na operação não seria devida, pois, de acordo com o decreto 28443 de 2006, que seria que institui o regime de substituição de tecidos, né? A responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST é atribuída ao estabelecimento fabricante, e somente nas aquisições interestaduais, nas importações ou na falta de retenção pelo fornecedor é que poderia ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento ao adquirente. E, no caso concreto, entende a impugnante que não há provas de que o ICMS não foi recolhido, né? Então, ele questiona, inclusive, a falta de provas no processo. Requer a aplicação da multa prevista no artigo 126 da Lei 12.670, né, por entender que as operações com tecidos estão sujeitas à sistemática da substituição, atraem, portanto, a aplicação da referida penalidade e, consequentemente, redução para 10% do valor das operações, né. Defende ainda que a autoridade fiscal, ao efetuar o levantamento fiscal, cometeu alguns equívocos, excluindo alguns CFOPs nas entradas e deixando de excluir o CFOP correspondente nas operações de saída, né? Acho que o Dr. Rafael tinha tratado desse assunto também. Afirma ainda que existem itens onde constam omissões de entradas e saídas simultaneamente, e outros itens similares nesta mesma situação, elencando alguns exemplos, né? Ele traz uma planilha, onde tem o mesmo item, com a mesma descrição, onde você tem a omissão de entrada e saída nas duas pontas do relatório, né? Por fim, requer que o auto seja julgado improcedente, caso assim não entenda a autoridade julgadora, que seja aplicada a penalidade do artigo 126 da Lei do ICMS e que o processo seja apreciado conjuntamente com a auto-infração 2019-18166, que acredito que seja o que o Dr. Rafael está relatando. A julgadora de primeira instância decide pela procedência do lançamento tributário. E aqui o julgamento foi muito sucinto. Realmente ela passou... Ela não enfrentou diretamente os pontos levantados pela impugnação, né? Já antecipando aqui o nosso posicionamento. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica os argumentos apresentados em sua impugnação, requerendo ainda a nulidade da decisão de primeira instância, por entender que o julgador singular não apreciou as questões trazidas em sua impugnação, cesseando assim seu direito de defesa. O parecer da assessoria processual tributária sugere o provimento do recurso ordinário no sentido de declarar a nulidade do julgamento singular com retorno à instância democrática para novo julgamento. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, doutor Roberto, meus cumprimentos a todos. Bom dia. Presidente, ambos os autos são de omissão. Um de omissão de entrada e outro de omissão de saídas, omissão de receitas, né? Em um dado momento, no mesmo levantamento, a mesma metodologia, o levantamento quantitativo de estoque, se identificou omissões de entrada, ou seja, o contribuinte foi acusado de receber alguns produtos, algumas mercadorias sem o respectivo documento fiscal, ou da saída de mercadorias sem o respectivo emissão do documento fiscal. Foi lavrados 2 autos de infração relativa ao ano de 2016, né? O que eu noto, presidente, e muito similar ao processo que antecedeu a esse, é que o julgador singular, de fato, não apreciou temas da defesa, assim, temas relevantes. As principais teses de defesa foram levantadas. Seriam elas, uma delas seria o pedido de aglutinação de itens, que o recorrente aponta especificamente alguns itens no seu recurso, né? E uma delas foi trazida pelo conselheiro relator, doutor Henrique, no sentido da ausência de responsabilidade do ICMS-ST, do recolhimento do ICMS-ST. Também na defesa, ele traz a possibilidade de exclusão, ele questiona alguns CFOPs que foram incluídos como CFOPs de material de uso e consumo e bens do ativo imobilizado. Ele questiona isso no seu recurso também, né?
e a decisão singular ela foi simplesmente omissa em relação a todos esses pontos, né? Meu posicionamento, similar ao primeiro processo, seria por não acolher o pedido de perícia e tentar, não acolher o pedido de nulidade e tentar que esses vícios sejam sanados aqui na célula de assessoria processual tributária com a remessa dos autos, com o mesmo pensamento da racionalidade processual e do pagamento de taxas por parte do autuado, né? Mas o que eu noto, pelo menos com relação a alguns aspectos do argumento, por exemplo, de aglutinação, né, de produtos, é que em alguns deles até merece prosperar o pedido da parte, né? A parte, ao meu sentir, não obstante tenha cadastrado esses produtos com códigos diferentes, eles possuem a descrição idêntica, né? São descrições absolutamente idênticas, né? Agora, outros, ao meu sentir, há uma divergência na descrição. E essa divergência na descrição não permite que nós, como pede o autuado no seu recurso, nós entendamos que existe uma relação de semelhança ou de identidade entre esses produtos, né? O próprio autuado fala, na sua defesa, de que haveria uma relação de similaridade, né? Mas essa relação de similaridade, eu acredito que não permite a aglutinação desses itens e, eventualmente, supressão de um eventual excesso na autuação, porque, de fato, a descrição é diferente. E o autuado não trouxe, até essa altura do procedimento, estamos na fase recursal, não trouxe nenhuma demonstração nos autos de que existe, de que se equivocou na descrição desses itens e que eles se tratam de itens idênticos, né? Então, o que eu observo, a partir do momento que há uma descrição diferenciada na própria escrituração, né, desses produtos, é que se tratam de produtos diferentes, ou seja por um efeito qualitativo, a natureza do produto, a qualidade, uma qualidade superior, uma qualidade inferior. Então, em razão dessa divergência, na própria descrição, isso não seria possível realizar essa aglutinação postulada no apelo do recorrente, né? Alguns itens que eu identifico também, que o autuado, além do código ser diferente, a descrição ela é idêntica, mas ela se diferencia por um número no final da descrição. Então, eu também entendo que isso diferencia o item com relação a seja a qualidade ou seja a natureza. Esse número ao final da descrição, ele não está ali por mero acaso, né? Então, a descrição idêntica é a descrição absolutamente idêntica, né? Que ela vem evidenciada pelos mesmos caracteres, né? Sejam numéricos ou sejam caracteres alfanuméricos, né? Então, assim, com relação àqueles itens que, de fato, existe uma relação estrita identidade na descrição, eu entendo que até é possível fazer a aglutinação, mas com relação aos outros, em que há uma suposta alegação de similaridade, eu não vejo como, né? Não vejo como. Outro aspecto que seria o autuado trazer também a temática de alguns CFOPs que de fato não devem figurar no levantamento, né? Inclusive essa Câmara já tem precedentes nesse sentido de excluir aqueles CFOPs que não são alheios à atividade econômica, notadamente os CFOPs relativos aos bens de uso e consumo e ativo imobilizado, que de fato eles causam uma alteração, né, quantitativa na base de cálculo e que de fato devem ser excluídos do levantamento. Então, com relação a esses aspectos, presidente e conselheiros,
Eu vou opinar no sentido de que a declaração de nulidade desse singular seja afastada, não obstante reconheçamos que há vícios no deciso singular, mas que eles podem ser sanados aqui em sede de segundo grau, em nome do princípio da primazia da celeridade da tramitação processual, remetendo-se à perícia, para proceder à aglutinação daqueles itens que possuem realmente uma descrição idêntica, né, e não mera similaridade, né, e promover a exclusão daqueles CFOPs que foram considerados são alheios à atividade do autuado, somente com relação a esses aspectos, né. E outro aspecto que foi trazido pelo conselheiro Henrique, que seria a impossibilidade ou seja, a ausência de responsabilidade do autuado com relação ao recolhimento do ICMS-ST. Eu, de fato, não identifiquei aqui os documentos fiscais que possam viabilizar, por hora, essa análise, né, e o acolhimento da tese do recorrente. Eu não verifiquei se trata de operações interestaduais, e aí, se o contribuinte aí nessa operação interestadual, o fornecedor, possui CGF no âmbito do Estado, aí fica evidenciado aí a possibilidade de verificar esse recolhimento do ST na própria indústria, né? Então, de fato, com relação a esse aspecto, eu vou me reservar aqui aos debates por hora. Seria nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Roberto Novaes. Muito obrigado. Minhas saudações a todos, doutor procurador, doutor presidente, senhores conselheiros. Eu vou começar falando do auto de infração com final 166, onde a gente tem a infração omissão de saída de mercadorias sujeitas à sistemática da tributação estabelecida no decreto 28443. No caso, nós tivemos uma combinação da multa de 10% no valor das operações previsto no artigo 123.3, a linha B, item 2 da Lei 12.670. Realmente, eu vou reiterar os dois relatórios que foram perfeitos, não tenho tanto a acrescentar nesse sentido, principalmente trazendo dos defeitos no levantamento fiscal, nesse caso da omissão das saídas. Nas CFOPs consideradas, nós tivemos aqui o mesmo produto, no qual o senhor auditor deixou de considerar as CFOPs que deveriam ter sido computadas e que teriam alterado os resultados da fiscalização. No caso, foram operações em que foram desconsideradas apenas as entradas dos mesmos produtos em que também puderam ser consideradas apenas as saídas. Por exemplo, o senhor fiscal considerou outras saídas e deixou de considerar a CFOP 2949, outras entradas do mesmo produto. Também nós tivemos aqui essa pequena divergência na remessa para a industrialização e deixou de considerar o retorno das mercadorias remetidas para a industrialização, que seria a CFOP 2925, do mesmo produto mais uma vez. Em relação a esse pequeno ponto, a divergência cinge-se na questão de que são produtos similares a pontos de se confundirem. Se vocês analisarem realmente a descrição, nós temos ali pequenas descrições ao fim dos produtos que poderiam confundir tanto o julgamento quanto a própria autuação. Suas diferenciações são meramente descritivas e irrelevantes. Então, realmente, é algo que pode causar, e definitivamente causou uma incongruência na autuação. Além disso, dos equívocos quantitativos no levantamento de estoque, como já apontado, destacam-se vários outros pontos que alteraram substancialmente o resultado encontrado na fiscalização, sejam eles a apuração de bens com omissão de entrada e saída simultaneamente, bens extremamente similares com omissões cruzadas e bens sem diferenciação que deveriam ter sido agrupados. Então, realmente, em relação ao auto de infração 2019-18-166, nós pugnamos aqui pela total improcedência do auto, tendo em vista os inúmeros equívocos do levantamento quantitativo dos estoques realizados pelo ilustríssimo agente fiscal. Já trazendo aqui a questão para o auto de infração 2019-18-167, além desses pontos que eu acabei de falar que se repetem no auto de infração, também temos que levar em consideração que o levantamento não comprovou a responsabilidade do contribuinte quanto ao recolhimento do ICMS. De acordo com o Decreto Estadual 28443 de 2006,
algumas mercadorias do setor têxtil ficam realmente sujeitas ao regime da substituição tributária na saída do estabelecimento industrial. Estabelecimentos comerciais atacadistas, como é o caso da contribuinte, normalmente eximem-se da responsabilidade de recolher esses valores a títulos de ICMS. Conforme o artigo 2º do Decreto 28443, as únicas exceções a essa regra geral seriam realmente as hipóteses da aquisição interestadual, da importação ou da falta da retenção do tributo pelo fornecedor. Naturalmente, o tributo será recolhido pelo fornecedor, inexistindo a cobrança do ICMS nas entradas dessa impugnante. Diante disso, nota-se que o agente fiscal não colacionou qualquer existência das 3 hipóteses previstas acima, que acabei de falar, que ensejariam a cobrança do tributo perante a contribuinte e que é meramente um comércio têxtil. Inclusive, não é cabível exigir que a contribuinte comprove o recolhimento desses tributos pela fornecedora. De acordo com o artigo 142 do próprio CTN, concomitantemente ao artigo 40, parágrafo 2º, e artigo 41, parágrafo 2º também do Decreto Estadual 32885 de 2018, a prova dos fatos imputados à contribuinte constitui um ônus da fiscalização, devendo o auto de infração contar com todos os elementos capazes de fundamentar o lançamento realizado, e também de demonstrar essa efetiva ocorrência do fato gerador do tributo e da penalidade da cobrança. Além da regra geral apresentada, conforme o artigo 122 do CTN, os fatos devem sempre ser interpretados de maneira mais favorável ao contribuinte, na existência de dúvidas, que é o caso. Somente por conta disso já pugna-se pela improcedência do auto de infração. Em caso Vossas Excelências assim não entendam, pugna-se também pela aplicabilidade do artigo 126 da Lei 12.670 de 96, no que se refere à redução da multa das operações, que sujeitas à sistemática da substituição tributária já tenham contado com a prévia retenção do ICMS, havendo de ser reduzida para 10% do valor das entradas discriminadas pelo agente fiscal. Eu acho que é realmente isso que eu tenho para falar. O relatório já foi bem completo, o senhor procurador também já trouxe algumas informações e eu termino por aqui. Presidente, Obrigado, Rafael. Doutor Roberto. Sim, doutor Rafael. Posso fazer só um adendo e a parte na sua defesa pode... Sim, claro, sim. Antes da fala do conselheiro Henrique, argumento da parte, presidente, eu me manifestei, eu queria só complementar, porque esse argumento levantado por ele seria bastante relevante numa acusação de falta de recolhimento, né? Mas numa acusação pela metodologia que foi adotada aqui em ambos os autos de infração, e considerando aqui a presunção legal de omissão de receitas, em que as mercadorias foram recebidas sem o respectivo documento fiscal, eu entendo que a fiscalização atuou bem quando lançou a parcela do imposto, né? Porque, de fato, a mercadoria, pelo menos pela acusação, e essa acusação não foi até o presente momento desconstituída por completo, e a acusação é justamente de recepção, receber mercadoria sem o respectivo documento fiscal. E, em razão disso, o lançamento do tributo, ele é exigível independentemente de verificação de aspectos, de comprovação de falta de recolhimento, porque a acusação, de fato, encontrando-se a mercadoria sem o respectivo documento fiscal, impõe-se a cobrança do imposto que é devido de acordo com a sistemática de recolhimento do produto. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Roberto, quer fazer alguma complementação? Está falando do doutor Rafael? Não, eu deixo para os outros julgadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Senhores de discussão, doutor Henrique, com a palavra. Presidente, só para a gente assim, organizar o encaminhamento aqui das nossas discussões, eu acredito que, por uma questão de ordem, o julgamento realmente singular ele foi um tanto quanto assim, não eficiente, né, no enfrentamento das questões trazidas pela empresa, né? Acredito que o Dr. Rafael também esteja nessa mesma situação, assim, não cheguei a ver a peça. Não seria o caso da gente já decidir com relação a isso, para poder, porque aí as questões de mérito eu acho que ficam digamos assim, sobrestadas para o segundo momento, né? Até por conta digamos assim, o contribuinte tem o direito aí com relação às instâncias, né, o julgamento, a ferir isso, para não haver uma
digamos assim, uma supressão de instâncias, no sentido até de, se ele quiser efetuar um pagamento com redução maior, se fosse o caso, né, na primeira instância. O que o senhor acha disso? Vamos colocar em votação, doutor Henrique. Doutor Rafael também tem esse sentimento? Doutor Rafael Souza. Confirma, excelência. Doutor Rafael, quanto a essa possibilidade da anulação do julgamento singular e retorno de primeira instância, como se manifesta? Senhor presidente, eu acolho o entendimento da assessoria processual tributária. Realmente houve uma supressão de instância e os descontos para pagamento de autoinfração nessa fase inicial são melhores para o contribuinte. Então, se a gente atropelar isso, dessa vez a gente ia prejudicá-lo. Então, eu voto pelo retorno à primeira instância. Eu pergunto ao doutor Rafael Barbosa agora, da PGE, encampa esse retorno? Presidente, eu de fato reconheço a nulidade da decisão singular. E considerando que, diferentemente do primeiro caso, né, do caso que antecedeu a esse, em que a própria defesa se manifestou no sentido de renunciar em sustentação oral ao retorno, diferentemente do que aconteceu em ambos esses autos de infração, que a defesa reiterou pelo retorno, eu vou acompanhar o entendimento da assessoria processual tributária e o encaminhamento aqui já dado pelo conselheiro, doutor Rafael Souza. Doutor Henrique, qual a sua manifestação? Presidente, eu entendo também o encaminhamento deva ser esse, né? Anular a decisão de primeira instância e retornar o processo para novo julgamento. Então, eu vou colher, os dois votaram, os relatores, o doutor Rafael e o doutor Henrique, eu vou colher o voto a partir do doutor Rafael, aí todos seguem os relatores ou não. Doutor Rafael, doutor Henrique vota. Não, doutor Elinês, como vota? Com os relatores. Doutor Leilson. Presidente, eu ia me manifestar nos debates, mas eu faço agora de forma voto, vou votar com os relatores, até em razão de, pelo menos assim, dois fatores me chamam a atenção. A questão da aglutinação, embora tenha muitos ali que eu acho também que não é objeto de aglutinação, e é só pegar pela NCM, vai verificar que são NCMs diferentes, tá? Então, seria isso. Mas a questão do retorno da mercadoria foi remessa para a industrialização que não retornou, acho que isso para mim é fundamental, tem que se levar em consideração as outras saídas, porque levou em consideração outras entradas, não levou, aliás, levou em consideração outras saídas, não levou em consideração outras entradas, precisa ser melhor identificado. A questão da omissão de sair de venda, de entrada no mesmo produto, nenhum problema, doutor Roberto, nenhum problema, porque o levantamento de estoque aí foi mensal, não foi anual, ele só tem problema quando é anual, mas quando é levantamento de estoque feito diariamente, fazendo a recomposição dos saldos diários e recomposição do saldo mensal, você vai ter a omissão de entradas durante os meses, e no final do ano, dia 31 de dezembro, você até poderá ter uma omissão de saída em relação a que, na recomposição do saldo, verifica quanto é que deveria ser o estoque final. E aí, no caso, era 1.000 e pouco e estava zerado para o contribuinte, induzindo que o contribuinte vendeu sem nota fiscal. Ou seja, então, para esse aspecto também não. Mas era preciso que a julgadora tivesse atentado para o fato que isso era um estoque mensal, e que, por isso, não teria problema em ter omissão de entrada e omissão de saída no mesmo produto, etc, etc. Então, presidente, eu também acompanho os relatores, eu acho que tem que ser retornado à primeira instância, inclusive isso tem que ser mandado para a perícia lá na primeira instância. E até porque se abre ao contribuinte o espaço para pagamento, até porque nós temos uma lei de um refis agora que saiu há pouco tempo, né? Isso também, a gente tem que observar essa questão. Obrigado, Leilson. Doutor Wander. Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Jusleide. Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Neide, eu colhi seu voto? Então, e doutor Henrique já votou também com o relator, né, doutor Henrique? Então, por votação unânime, a segunda Câmara resolve anular a decisão pela instância e retornar o processo para um novo julgamento. É a decisão para ambos os processos. Eu agradeço ao doutor Roberto pela participação, tenha um bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos. Peço licença para me retirar. Uma excelente semana. Eu também. Senhores, percorrendo toda a nossa pauta de hoje, amanhã teremos uma pauta, 2 processos da Dubai, distribuidor de alimentos, doutor Rafael Pereira, relator, e doutora Nelinha, relatora do outro processo. Doutora Nelinha ou doutor Wanda, que vem amanhã? Doutora Aneline. Wanda? Doutora Aneline. Depois temos Leléo Construções, doutora Jusileide e doutor Leilson. Tranquilo? Agradecer ao doutor Rafael pela participação, doutor Rafael Barbosa, e até amanhã aqui conosco, certo, doutor Rafael? Presidente. Sim, Não, Silvana. Amanhã estaremos aqui, viu, presidente? Silvana?